Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que todo o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quero mais uma vez cumprimentá-los por terem, num ato de fé, subido ao alto dessa montanha para fazer o encontro com Deus, através do colo da Santíssima Virgem, a Senhora da Piedade. É sempre bom podermos estar aqui nesta casa para nos aproximarmos do Senhor através da palavra, da Eucaristia, mas também toda a obra criadora que o Senhor nos brindou com esse lugar e a beleza natural que aqui nós temos. Amados, percorrendo no decurso desse tempo pascal, nós somos visitados por esta palavra de Deus que é um ânimo para que a nossa caminhada tenha um impulso. Quando eu rezava pensando essa liturgia, sobretudo no Evangelho que nós acabamos de escutar, essa declaração tão bela de amor que o evangelista João nos traz, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar. Pensando na grandeza desse amor e recordando aquilo que também o salmista, de uma forma tão bela, nos traz e nos inspirou, e a Yara nos ajudou a rezar cantando, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Se olharmos toda a história da humanidade, ali sempre esteve presente o amor de Deus, mesmo nas nossas infelicidades e infidelidades. Pensemos na criação, nesse ato de amor que Deus teve ao criar a humanidade. No relato de Gênesis, foi no 6º dia, depois de ter preparado toda a casa terrestre, todo o cosmos, ter criado, o Senhor, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança no 6º dia. O 6 é o número da imperfeição, que não é pleno, não há completude, porém, o Senhor, Ele nos cria para que sempre haja em nosso coração o desejo de buscar algo que nos preencha, que nos transcenda. E aí está esse mistério da beleza do amor de Deus para conosco. O ato de nos criar já é um ato de amor, porque Deus em si se basta, mas Ele dá espaço para que a nossa existência também seja uma realidade. Que belo é isso. E quando, naquele percurso que o povo de Israel se sente um povo eleito, entende uma eleição de Deus para com eles, durante toda a história de Israel, eles buscaram manter esse temor de Deus em seu coração, embora a palavra muitas vezes nos apresenta os vacilos que aquele povo trouxe, que eles vivenciaram, mas mesmo na infidelidade, o Senhor permaneceu fiel. Mesmo nas incongruências, Deus permaneceu coerente ao seu projeto de alcançar aquele povo que agora somos nós, o povo de Deus que continua peregrinando, fazendo a experiência de seu amor. Tivemos oportunidade de viver em nossas paróquias, seja em Santa Luzia, em Itanhem e tantas cidades que aqui está, e aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais, os irmãos seminaristas no Maranhão,
a Eunide na Bahia, em Cocos, meus pais em João Molevade. Tivemos a oportunidade de fazer a experiência da Semana Santa, que é para nós uma recordação da marca maior desse amor de Deus, que é o que ouvimos nesse diálogo que o Senhor ainda está tendo com Nicodemos, aquele que o buscou de noite para não ser reconhecido, ou que também não tinha ainda clareza de uma conversão e, por medo de ser reconhecido, ia à noite se encontrar com Jesus, mas havia sede no coração dele. E aqui nesse diálogo, Jesus vai dizer para ele que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvá-lo. E essa é uma mensagem maravilhosa que eu e você precisamos trazer em nosso coração. Ele devolve o paraíso que nós perdemos pela desobediência. Morrendo, ele restaura a vida em nós. E destrói também todo o jugo que o pecado original, ele nos condicionou, nos cativou. Jesus é esse que rompe com toda aquela maldição que pesava sobre a humanidade. Então, o que compete a nós é permanecermos no amor de Jesus. É acreditarmos naquilo que João disse, que agora nos toca, que estamos aqui nesse momento na casa da Mãe de Piedade, para que, escutando a palavra do Senhor, possamos eu e você vivê-la e buscar com que ela encontre espaço em nosso coração para frutificar. Em todo momento da história que nós nos encontramos, nos momentos críticos, dramáticos, quando pensamos que já não há mais, talvez saída para a humanidade, o Senhor apresenta e envia homens, mulheres, para que assim possamos recordar de alguma forma que Deus permanece apacentando o seu povo. Não há como esquecer, queridos, e de mencionar esse grande homem que conosco viveu por tanto tempo, mas um pouco tempo enquanto Papa, 12 anos, que nos apresentou o rosto da misericórdia e do amor de Deus. O pontificado do Papa Francisco foi essa recordação contínua, desde quando ele assumiu em 2013, nos recordando continuamente desse rosto misericordioso do Senhor. Quando na sacada daquela janela na Praça de São Pedro, ele se inclina e pede àquelas pessoas presentes e também a nós que acompanhamos de forma televisionada, orações para o seu pontificado. E na simplicidade, ele foi mostrando em seus atos de acolhimento, de aproximar daqueles que talvez nem nós gostaríamos de aproximar. Ele aproximou muito do gesto de Jesus e por isso aproximou-se dos que nós podemos talvez considerar indignos de estar na presença do Senhor. E nós, de fato, somos indignos. E aqui está algo que nos constrange, porque mesmo na nossa indignidade, infidelidade, o Senhor escuta o nosso grito, ainda na nossa infelicidade. Ele, sabendo que nós temos situações para colocar diante dele e buscar uma reconciliação, ele não leva em consideração os nossos pecados, mas ele deseja o arrependimento do pecador, para que a salvação que já foi alcançada na cruz, ela continue tendo validade para nós, porque da parte do Senhor já há uma garantia, somos salvos. Agora, ele também deseja que nós desejemos essa salvação. Ele já abriu as comportas do céu e as portas do paraíso. E não devemos ter medo e devemos sim assumir essa condição de homens e mulheres que foram resgatados, a preço de sangue, a preço de morte, a preço de uma morte na cruz. Santo Agostinho dizia que se nós quisermos saber o nosso valor, é só olhar para o crucifixo. Nós temos o preço de um Deus crucificado. Esse é o nosso valor. Então, que possamos pedir a Deus que nos dê a graça de nos sentirmos abraçados, acolhidos, e assim, nos sentindo participantes, pertença do reino que o Senhor Jesus inaugurou para nós, ou reinaugurou, possamos caminhar
com mais leveza, com mais simplicidade, com esperança nesse ano que nós vivemos, o ano jubilado da esperança, de que a nossa vida terrena é parte da eternidade. E João é muito óbvio e objetivo quando ele diz: a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Aquele que aceita Jesus já encontra a vida eterna. A vida eterna não é o pós-morte, quando fechamos o olho para esse mundo, aguardando uma outra forma de existir. Mas, para João, o evangelista, a vida eterna consiste em aceitar Jesus, já possuímos a vida eterna. Que maravilha! Então, que possamos, já que aceitamos Jesus, e o batismo é essa condição que nos insere na família de Deus, vivamos o céu na terra, busquemos a leveza do céu, e nós já tivemos muitos que nos apontaram, os santos da nossa igreja, que palmilharam o caminho que Jesus abriu, e agora com a presença do Papa Francisco, e cada um de nós é convidado a viver o céu na terra e não aguardar o futuro, mas a eternidade começa quando aceitamos Jesus Cristo. Daqui a alguns minutos, o céu vai visitar o nosso corpo através do corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu se fará presente para nós, para que esse sabor do céu, ele possa sempre despertar em nós um desejo de permanecer ao lado do Senhor por toda a nossa eternidade. Não apenas nessa terra, mas já um ensaio para aquilo e o caminho para o qual nós percorremos. Amém, queridos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.